Os produtos orgânicos são todos aqueles que as suas formas não aderem aos produtos químicos, exemplos agrotóxicos. Quando a gente se refere à parte cosmética, também encontramos como produtos veganos, estes sendo constituídos por ingredientes naturais em suas fórmulas, feitos sob os princípios de sustentabilidade. Como suas fórmulas, é bastante comum que os recipientes não degradem a natureza, muitas vezes, por exemplo, sendo feitos de bambu. São totalmente livres de diferentes derivados do petróleo, como corante e essências prejudiciais. As suas fórmulas são normalmente feitas com óleos e fragrâncias naturais. Entre esses produtos existem marcas de sustentabilidade que nos proporcionam. Nós podemos citar a Uso Orgânico, que é uma marca brasileira, e também a Natura, que se compromete em não fazer testes químicos em animais e também usufruir de ingredientes veganos e vegetais em suas fórmulas. É muito comum também se deparar com alimentos orgânicos, como por exemplo a carne vegetal, sendo feita à base de proteínas, soja, grão de bico, ervilha. Também podemos encontrá-las acessivelmente nos mercados, por um preço ainda mais acessível que a própria carne. A seguir, apresentaremos alguns gráficos sobre o desperdício de alimentos. Devido a tais níveis de desperdício, é muito importante que evitemos ao máximo o descarte de alguns alimentos. Por isso, ensinaremos 2 receitas reutilizando-os. Para o prato principal, nós vamos fazer um arroz verdinho, utilizando aquele arroz que está na geladeira já há alguns dias e alguns talinhos de verdura que você costuma descartar. Vamos precisar de 1 colher de sopa de óleo, 1 xícara de chá de cebola, 1 xícara de chá de talos de agrião, 1 xícara de chá de talos de salsa, 1 xícara de chá de ramas de cenoura. Corte bem todos os ingredientes e refogue-os em uma panela com a cebola, o alho e os demais temperos de sua preferência. Depois, é só misturar com o arroz em um recipiente e servir. Para o acompanhamento, você pode preparar uma farofa de cascas de banana, que é feita apenas com as cascas picadas e refogadas em cebola e alho, depois misturadas com farinha de milho ou mandioca e os demais temperos de sua preferência. Dica extra: para a bebida, pode fazer um delicioso suco de cascas de manga, misturando-as com uma medida de água de acordo com a sua preferência quanto à textura do suco em um liquidificador. Depois, é só coar e adoçar. Para a sobremesa do nosso cardápio, eu descasquei 4 maçãs, usando somente suas cascas, 2 xícaras de água, um suco de 1 limão e canela em pau, e deixei ferver por cerca de 10 minutos. Depois de ferver por 10 minutos, eu retiro a canela em pau e toda aquela mistura nós vamos levar ao liquidificador para que bata até se tornar uma mistura homogênea, e depois nós vamos devolver todo esse líquido para a panela. Depois, eu retorno com a canela, adiciono 1 xícara de açúcar, mexo e ligo o fogo até para que comece a cozinhar. É importante mexer durante esses 30 minutos, mas não mexer demais. E depois do tempo, é só adicionar a geleia em um recipiente. Talvez no início ela fique um pouco mole, mas depois de uns minutos na geladeira ela vai pegar aquela consistência de geleia e eu garanto que a receita vai ficar muito boa. Sabia que você pode cultivar algum desses ingredientes na sua casa? Se você deseja levar uma vida mais sustentável, cultivar árvores frutíferas é uma ótima opção. A seguir, você verá como criar e cuidar dessas árvores em vasos, tendo como exemplo uma macieira. Para plantar maçãs, é preciso que você retire as sementes da fruta e as coloque sobre folhas bem úmidas de papel toalha. Depois, as cubra com outras folhas úmidas. Coloque o recipiente com as sementes na geladeira e ajuste a temperatura para 4 graus. Monitore a umidade do papel com frequência, pois os papéis devem estar úmidos para as sementes germinarem. Esse processo leva cerca de 30 dias. Coloque as sementes de maçãs germinadas no vaso. É preciso escolher um pote de tamanho padrão, com cerca de 5 a 6 litros. Use uma mistura de envasamento que seja rica em matéria orgânica. Também é importante transplantar sua macieira todos os anos à medida que ela cresce para potes maiores. É necessário que você regue a planta profundamente e de maneira regular, especialmente durante o crescimento.
Evite molhar a folhagem e fique de olho em seu solo. Macieiras são facilmente propensas à podridão radicular. A cada 2 semanas, durante o período de crescimento, dê à sua macieira um fertilizante líquido equilibrado. Remova qualquer folhagem ou galhos mortos. Entre algumas curiosidades sobre esse fruto, inicialmente a fruta só era cultivada em Santa Catarina por conta do seu clima frio. Com o passar do tempo, a maçã foi levada para diferentes regiões e, atualmente, o Brasil é um dos principais países que cultiva o fruto. A maioria das variedades de maçã prospera no clima frio e úmido, e, de julho a setembro, é o período mais adequado para cultivar as maçãs. Além de ser uma opção mais saudável para a sua alimentação, as árvores frutíferas contribuem para a melhora das condições ambientais, diminuindo o calor, oferecendo sombra e auxiliando na diminuição do efeito estufa. Então, quer ajudar o planeta e levar uma vida mais saudável? Compartilhe essas dicas e incentive seus amigos a colaborarem com a sustentabilidade.